TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu, com entrevistas de testemunhos de muitos irmãos que experienciaram Deus restaurando, mudando suas vidas, trazendo um renovo espiritual. E é muito importante que todos nós venhamos relatar esses testemunhos para que muitas pessoas sejam edificadas, recebam a riqueza do Espírito do Senhor, porque quando nós compartilhamos, nós liberamos a vida, nós fluímos o Senhor e as pessoas sentem a presença de Deus e aquela esperança de ver também o Senhor mudando suas próprias vidas. E hoje nós estamos aqui nos estúdios de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e a nossa convidada de hoje é a nossa irmã Carla dos Santos, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que vai compartilhar um pouco da sua vida, da sua experiência, como ela chegou até a casa do Senhor e tudo que Deus já transformou, que são coisas grandiosíssimas, né? Tudo bem, irmã? Tudo, irmã. Tudo bem. Para nós iniciarmos, então, a nossa conversa, eu gostaria de perguntar como foi o momento da tua vida que você sentiu a necessidade de buscar Deus, de buscar o Senhor, o que você estava passando naquele momento, quando que entrou Jesus para a tua vida? Amém. Eu sempre tive um contato, né, muito forte com Deus. Não conhecia Jesus, mas sempre foi trazido para mim, né, a questão de Deus, e eu sempre senti Ele muito presente na minha vida. Quando eu era criança, né, aos meus 6 anos, voltando, né, refletindo sobre como foi minha vida, aos 6 anos de idade, eu comecei a ter tive uma experiência em que me levou a ter uma depressão, né? E aquilo ali eu não entendia o que era, mas eu também não conseguia falar para ninguém, né? E eu passava noites acordada e eu orava. Às vezes eu não conseguia dormir, eu lia um livro ou eu orava, né? Falava com Deus, conversava com Ele até que eu pegava no sono. E Ele sempre me dava muitos sonhos assim, né? E eu não entendia o que era os sonhos que Ele me dava. Eu ficava muito assustada às vezes com os sonhos em si. E com o passar do tempo, assim, eu comecei a sentir muitas coisas, né? Eu pensava, às vezes, aos sonhos, às vezes acontecia, né? E eu me assustava com aquilo. E eu sentia coisas, assim, de que ia acontecer, e aquilo ali também me assustava. Então eu não sabia lidar com aquilo, né? E com o tempo, assim, cada vez mais eu fui me aprofundando nessa depressão. E meus pais não percebiam isso. E com o tempo, com o passar do tempo, eu fui me afastando de Deus, né? Isso que foi o que mais me entristeceu a partir do momento que quando eu me acheguei a Deus novamente, né? E quando eu conheci o Márcio, né, o meu esposo, a gente estava nessa busca por algo. Porque os meus pais são católicos, né, onde eles frequentavam, eu não sentia aquilo ali como uma vida, uma palavra, assim, que preenchesse aquele vazio que estava em mim, né. Então, a gente sempre buscava, né, denominações, buscava coisas que nos preenchesse. Às vezes não achava nesses lugares, a gente ia para o mundo, né, ia a festas e coisas, e aquilo ali também não preenchia. Então, a questão, eu sempre pedia para o Senhor para preencher aquele vazio que havia em mim, né? Foi quando nós começamos a ir, né, em uma denominação, e ali também a gente não se encontrou. Aí, naquele instante, ele se batizou, nós ainda estávamos namorando, né? Ele se batizou, mas não continuamos ali, porque não sentimos que deveria ser ali onde nós. Então, a gente continuou namorando, comecei a trabalhar.
Ele trabalhava também. A gente passou por várias situações difíceis, assim, até com os meus pais, porque eles não aceitavam, né, o namoro. A gente não podia dar um passo, assim, para fora de casa, né, que eles não aceitavam. Muita tradição, né. Então, a gente estava namorando há 5 anos, eu disse para ele, a gente casa ou não tinha mais como sustentar aquela situação, né. Porque eu ficava chateada com meus pais e ficava chateada com ele. Então eu não queria mais aquilo ali. Eu precisava realmente sair daquele local. Então, na verdade, foi uma fuga que eu fiz, né? Achando que ia solucionar aquele sentimento que eu estava sentindo. E então nós pegamos e casamos, né? Compramos todas as coisas. Nesse momento eu estava trabalhava direto, assim, para poder, né, ter o dinheiro para pagar o casamento e tudo. E então, naquele momento, assim, depois que nós casamos, logo em seguida, né, nós fizemos muita dívida e coisa, e ele teve um acidente. E o acidente, assim, foi um dos momentos mais difíceis para mim, assim, né, porque quando eu casei, né, eu esperava que ele assumisse, né, o papel de esposo, né? Eu assumisse o papel, assim, do homem da casa, né? E naquele momento eu vi ele frágil. Mas antes disso, assim, desse acidente, ainda tinha um outro momento ainda pior, em que ele tinha crises de pânico. Então eu tinha depressão, mas eu não podia cuidar daquilo. Eu tinha que cuidar dele, né? Ele saía às vezes de madrugada no meio da rua, apavorado, gritando, né? E eu acordava assim no susto. Então a situação toda, assim, nossa, foi muito complicada, né, no início. Mas eu sempre tive um amor muito grande, assim, por ele, porque eu sabia, teve uma determinada época, assim, logo que a gente começou a namorar, eu tinha pedido para Deus, eu conversando com Deus, eu disse, Senhor, manda alguém que me entenda, né, que converse comigo, que fale, porque na minha família, assim, não tinha essa conversa, eu sempre fui muito querida, muito amada por eles, tudo, mas, tipo assim, ninguém entendia da forma que eu falava, que eu pensava, entendeu? Então, eu falava, manda alguém que eu possa conversar, que eu possa ter uma segurança, alguma coisa assim, né? Então, eu sabia que ele era a pessoa que o Senhor tinha me mandado. E por isso que todos os momentos eu fiquei firme, né? Muitas vezes querendo fugir, mas essa certeza lá no fundo do coração o Senhor me deu, né? E então naquela parte de pânico, o acidente, tudo, né? Aquilo ali foi muito difícil para mim, porque eu não pude contar com o apoio da família dele, né? O único apoio que eu tive foi minha mãe mesmo. E aí eu peguei ele no hospital, até no momento que ele estava no hospital, eu senti mais uma vez o poder de Deus. Porque no momento que eles deram a alta para ele, né, ele tinha fraturado a bacia. E naquele momento eu pedi para Deus, eu disse, Deus, eu não posso levar ele para casa assim. Eu estava no corredor, ele na cadeira de roda, meio que apagado, né. Eu disse, como que eu vou levar ele para casa, Deus? Eu disse, eu não posso cuidar dele desse jeito, ele tá com todos os sintomas, eles deram um papel para mim, né. E ele disse, mas tá tudo aqui, ele tá sentindo tudo isso pelo que ele tá me relatando, eu não posso. E nesse momento Deus mandou, eu senti que foi de Deus mesmo, mandou uma enfermeira, e não foi qualquer enfermeira, foi a enfermeira-chefe, né? Ela chegou, ela disse, o que aconteceu? Eu disse, ela viu que eu estava perdida, né? Eu era novinha, aí eu estava assustada, ela disse, olha, eu não me deram alta para ele, mas ele está sentindo tudo que está aqui, eu moro sozinho, eu não tenho como dar um suporte para ele, né? Ela disse, não, deixa o papel comigo, eu vou levar ele para dentro, a gente vai fazer todos os exames de novo, né? E daí no outro dia só que foi testificado que ele tinha fraturado a bacia. Então se ele tivesse ido embora naquele momento caminhando comigo, ele teria até a chance de ficar paralítico, né? Porque a gente não ia ter os cuidados que era necessário. Então a mão de Deus, mais um momento, esteve naquele momento conosco, né? E assim foi indo, né, a nossa caminhada, e eu sempre cobrava muito dele a questão, né, de suprir, né, as contas, as dívidas, porque eu sempre fui muito certinha nessa questão, né, a senhora até me quebrou, me tirou muito isso neste momento, mas de eu querer sempre resolver as coisas do meu jeito,
né? De sempre querer estar tudo em ordem, da forma que eu queria, da forma que eu pensava, né? E isso o Senhor foi tirando de mim com o tempo, né? Tô ainda num processo, amém? Mas aí um dia nós estávamos viajando, né? Antes disso, quando eu engravidei do Bruno, também foi uma outra situação. Naquele momento eu senti que da parte dele, né? Ele sentiu muito ciúme na minha gravidez, de ter uma nova pessoa a quem eu teria que dividir a minha atenção com ele. Então ele, no momento ele me amava e no outro momento ele me distanciava, né? E a forma que a pessoa se distancia às vezes é tratando mal, né? Às vezes é falando coisas que magoam, né? E naqueles momentos assim eu ficava muito triste porque eu tentava fazer tudo melhor que eu podia, né? Para manter, para sempre ter o melhor, né? Na nossa família, tudo. E aquilo ali eu fui me distanciando dele, né? Porque a gente vai pegando as mágoas, os sentimentos, né? E daí eu já tinha uma depressão, então foi difícil para mim. Aí num segundo momento, nós tivemos a Eduarda. Eu sempre dizia antes da Eduarda que eu não queria mais ter filho, né? Porque na minha mente eu sempre pensava assim, não vai dar certo, eu vou me separar. Eu sempre tinha esse pensamento, não vai dar certo, eu vou me separar. Porque cada vez que eu vinha a mágoa, né? A raiva, a ira, aquilo ali, a gente vai guardando. Diz, não, agora eu disse, eu não quero mais filho porque eu sei que não vai dar certo, eu vou me separar, né? Então, a gente, num momento assim que a gente estava bem, eu disse, não, vamos ter a nossa menina, né? E o Senhor me deu ela, né? O Senhor nos deu. Nessa viagem que a gente fez, em que eu sei que ela foi concebida, né? Nós estávamos falando sobre isso, sobre procurar uma igreja, para a gente começar uma vida nova, para a gente ter um apoio de Deus, né? E nisso uma pessoa ligou, né? Que viu um cartão de visita e aquilo ali fez com que ele chegasse até a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez o Senhor mostrou o amor dele por nós, né? Porque foi de uma forma em que nenhum dos dois não tinha dom nenhum nesta área. Porque eu trabalhava no comércio, né? Ele trabalhava em vendas também, mas não em criação. E eu lembro até hoje, assim, o dia que ele comprou o primeiro computador, ele olhava assim e disse, Carla, vem cá me dizer como é que liga. Aí ele dizia, Carla, vem cá me dizer como é que é isso. E eu também não tinha noção, eu tinha feito um curso básico, mas então deu pra ver que não era coisas nossas, assim. Porque até a gente tentou fazer cursos para aprender, mas não era a questão. É como a gente tá na palavra, né? Tu pode buscar o conhecimento, tudo, mas é o Espírito que te dá a vida. E a gente viu o nosso dom ser assim também, né? Por mais que a gente buscasse o conhecimento, não era aquilo ali que o Senhor queria, né? Ele foi nos ensinando, cada vez que a gente vai fazer uma coisa, Ele nos mostra como fazer. Principalmente os materiais, né? Da igreja, os materiais para a edificação do Senhor, né? Então, nesse momento, assim, a gente chegou à igreja, né? E nós estávamos numa fase, assim, de que a gente buscava, quando estava uma fase ruim, a gente ia para o mundo, né? Eu gostava de dançar, gostava muito de dançar. E ele diz, não, vou te levar final de semana, então a gente vai, né, se divertir. Aí a gente ia final de semana, nada supria, porque chegava na segunda-feira, tava tudo pior, né? No domingo tava mal, então na segunda tava pior ainda e começava tudo de novo, né? E até que um dia nós não vamos então nessa igreja, né? Vamos conhecer. Aí nós chegamos lá e foi assim também maravilhoso, assim, porque quando a gente ouviu a palavra, né? Eu disse, não, mas é diferente, né? Aqui eles falam, porque a gente ia nos lugares, a gente não, sabe, não era questão de pegar a palavra, de saber o que está escrito ali, de aquilo ali ter vida, né? Eu lembro que eu sempre dizia pro Senhor, quando eu era pequena, assim, né? Eu dizia, Senhor, eu quero te servir. Eu nem sabia o que era isso, mas eu dizia, Senhor, eu quero te servir, eu quero saber, porque eu sei que o mundo não é só isso. O mundo não é o que as pessoas só trabalham, só correm, só trabalham, só correm, né? E a gente tem um sentido pra vida, né? Isso.
E cada vez, assim, eu via as pessoas se magoando, as pessoas, né, fazendo coisas horríveis uma com a outra. Eu dizia, mundo não é isso. Isso me trazia tristeza, só que eu não conseguia abrir e falar com ninguém. A única pessoa que eu falava era Deus. Mas chegou num momento, assim, que eu estava tão magoada, tão, né, muita tristeza, com depressão e tudo, que eu comecei a me fechar para Deus. Eu comecei a dizer, Deus, mas aonde tu estás, né? E antes eu acordava de manhã, dava bom dia, né, para Deus e conversava. Mas de noite sempre, eu nunca dormia sem antes, né, orar e falar com Deus. Não pegava a Bíblia. Eu tentei 2 vezes começar a Bíblia, dizendo, agora eu vou ler toda a Bíblia, né? Mas nunca conseguia, sempre desistia, né? Então, naquele momento, assim, da nossa vida, que a gente começou a ir na igreja, então, a gente viu que era diferente, que aquilo ali tinha vida, que as pessoas, a palavra do Senhor estava entrando em nós, né? E ali a gente se sentiu realmente tendo um contato direto com Deus, né? Aí, nesse momento, eu estava grávida da Eduarda, começou uma epidemia, né, de uma gripe, e eu senti, assim, eu fiquei apavorada também. Eu disse, não, eu não vou na igreja, né, eu vou ficar em casa, só saía para ir no médico, né, meu trabalho era em casa mesmo. E daí ali a gente começou a se afastar de novo, e cada vez ficou pior, porque na gravidez dela, em vez de eu ter ido, né, buscar a ajuda do Senhor, né, eu me afundei mais na depressão, porque eu tive uma depressão profunda, em que se eu não tivesse tido ajuda dos remédios que eu tive, né, eu talvez não sei o que eu faria, porque o que me acompanhou também, um dos fatores, assim, que me levava à depressão, é porque sempre vinha na minha mente um espírito de morte. Eu pensei muitas vezes em me matar, me suicidar, né? E eu sentia aquele espírito falando, sabe? Falando muito forte. Eu não entendia por que eu tinha aquilo, né? E numa certa ocasião eu conversei com a minha mãe, aí eu fui descobrir que ela uma vez, com decepção, né, com meu pai, né? Como eles não ficaram... Naquela época, como eles eram muito jovens, né? Ela teve uma relação com ele e ele não quis continuar com ela, né? Eles namoravam, os dois eram apaixonados, mas ele era mais jovem, então ele queria curtir a vida. E ela não aceitou, então ela pegou e tentou, né? Suicídio, ela tomou veneno, tudo, né? Teve a extrema-unção. Mas o Senhor porque ele tinha um propósito, né? Na nossa vida. E ele deu mais uma chance para ela, porque ela estava como morta e ela voltou à vida, né? E ali, quando eu soube disso, assim, eu comecei a entender, né? Na verdade, eu comecei a entender depois que eu vim pro Senhor, que eu tive uma oportunidade de falar sobre isso com ela, né? Que daí ficou claro para mim por que aquele espírito estava, porque foi antes dela me ter, né? Aquilo ali estava com ela e aquilo ali passou para mim. Tanto a depressão, né, como esse espírito de suicídio. E aí juntas, né, nós começamos a um tratamento, né, como estava tudo complicado na nossa vida, na minha situação, né, no trabalho, na família, no casamento, eu comecei a me afastar um pouco, né, do Márcio, assim, do trabalho, e comecei a procurar, então, uma ajuda para as dores que eu tinha, para a depressão, tudo, né. E neste momento eu comecei a buscar um especialista, né? Porque eu tinha fibromialgia aguda, né? E o médico sempre me dizia que eu não teria cura, que eu teria a mesma coisa que a minha mãe, porque era genético isso, né? E eu teria isso para sempre. E tomar remédio para depressão, eu tomava 2 para dormir e 3 para ficar acordada, só que não fazia efeito nenhum, né? Porque de noite eu não dormia e de manhã eu ficava o dia todo com sono, né? E não conseguia mais comer. Então, assim, eu tava realmente, assim, não tinha mais vida em mim. Eu olhava para os meus filhos e eu dizia... eu não sentia alegria de ter eles, de ver eles, né? E aquilo ali tava me consumindo, porque eu sabia que aquilo ali era um dom de Deus, né? Eu tive uma experiência maravilhosa, mais uma vez, né? Voltando um pouquinho
Quando eu engravidei do Bruno, que eu não sabia que eu estava grávida dele, eu pedi para Deus. Eu disse, Deus, será que, né, vendo as mudanças do meu corpo, enjoo e tudo, eu disse, Deus, será que eu tô grávida? Né? E nisso eu fui dormir, e quando eu dormi, Deus me mostrou, me deu uma experiência maravilhosa de me mostrar ele dentro da barriga, como se fosse fazer uma ecografia. Então ali eu vi mais uma vez Deus, né, mostrando para mim as coisas, testificando que Ele queria, né? E ali, aí eu peguei e voltei das férias, né? Que isso foi nas férias, fiz o exame e comprovou, né? Então, nesse processo todo, eu fui procurar ajuda médica, né? Para conseguir me livrar dessa tristeza, dessa angústia, de todas essas situações. E só que eu não sentia nenhuma mudança. Cada vez mais era mágoa, tristeza, né? E chegou num momento assim que uma vez o médico disse para mim, olha, não adianta. Eu disse assim, eu tenho esperança que Deus vai me curar. Eu falei para ele, né? Ele disse, não, Deus não vai te curar. Né, eu vou te tratar e tu vai ficar com essa doença porque não tem cura, mas eu vou te tratar para te amenizar a dor, né? Que era a fibromialgia, porque eu chorava de noite, que eu não conseguia dormir de tanta dor. E eu tinha um outro médico que era amigo nosso, que tratava eu e o Márcio, né? Que ele sempre dizia para nós, ele disse, Carla, o teu problema é só o teu marido, né? E a gente sempre dava risada, ele dizia, Carla, o teu problema é só o teu marido. A partir do momento que ele, né, se tratar, que ele fica bem, tu vai ficar bem, porque isso era os nervos, né? Era o sistema nervoso, que eu carregava tudo pra mim, né? Eu não abria com ninguém. A gente não sabe lidar, né? E só Jesus ensina como lidar com todas as coisas, né? Isso. Então, eu não sabia como lidar realmente com todas as situações, né? E eu fui indo para caminhos que eu não queria ir, né? Mas que eu via que não... Como eu tinha me afastado, assim, de Deus, né? Mas lá no fundo eu tinha aquela fé ainda. Mas eu só percebi que eu me afastei de Deus, né? Quando eu voltei para Ele de novo, né? Então, eu vi, assim, aquela mudança em mim. Eu via aquela raiva, aquela ira vindo, né? E via quantas coisas tinha dentro de mim que eu não queria mais sentir. E cada vez eu me afundava mais, né? E eu via o sofrimento dos meus filhos. Até que chegou um momento assim que eu disse, eu não quero mais, né? Eu peguei e... Nesse processo a gente estava indo na igreja, a gente saía da igreja, a gente ia na igreja porque a gente não queria negar a vida da alma, né? Nós, vamos, a gente está indo na igreja, mas tudo bem, né? Mas aí... eu disse, mas eu vou ter que parar de dançar, vou ter que parar de fazer as coisas, né? Então, naquele momento, a gente... só vamos lá ganhar a bênção e deu, né? Mas não era isso que o Senhor queria para nós, né? Realmente, Deus sabe como trabalhar no nosso coração e muitas vezes nós precisamos chegar a esses momentos da nossa vida para que nós possamos nos abrir para Deus transformar, né? Às vezes Deus precisa, através do sofrimento, nos levar a um sofrimento intenso para que, enfim, Deus possa vir, curar, restaurar todas as coisas, para que Deus venha fazer esse milagre. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos, porque com certeza nós temos um desfecho muito maravilhoso que o Senhor operou e que a nossa irmã já vai relatar. Então, fique conosco. Janela do Céu.